Olá, pessoas! É muito bom ter você de volta aqui no canal Multiquena, o canal multiacesso, que hoje está recebendo mais um convidado muitíssimo especial, para lá de especial, que assim como o nosso canal, claro que ele também é multi, porque ele é poeta, ele é escritor, advogado, membro da Academia Brasileira de Letras de Ilhéus. É isso mesmo. Eu estou falando de Geraldo Lavigne de Lima. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Multiquena, Geraldo. Tudo bem? Flávio, muito obrigado, viu, pela apresentação aí e pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a sua ilustre presença. Vamos ter um bate-papo muitíssimo interessante, com certeza. Sim. Ah, bom, então vamos lá, nossa primeira pergunta. Caro Geraldo, a minha primeira pergunta eu faço para todos, absolutamente todos os meus convidados. Deixa eu só, antes de eu fazer a pergunta, olha, já escapou. Escapou, mas só por algum tempinho, porque eu vou cumprimentar o pessoal que já está entrando aqui no chat. Rita Torres, a queridíssima do canal Multiquena, irmã do Antônio Torres, do grande escritor Antônio Torres. Sim. E do Décio Torres também, o meu amigo. Rita Torres, queridíssima, um beijo no seu coração e obrigado por mais uma vez participar aqui da nossa transmissão ao vivo. Quem entrou também foi o Jorge Franco. Jorge Franco, beijo no seu coração e obrigado por mais uma vez acompanhar o canal Multiquena. Quem entrou também foi o Fabrício Brandão. Fabrício Brandão, beijo no seu coração. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Multiquena e obrigado por acompanhar aqui a nossa transmissão. Vamos lá, Geraldo. Você escapou da pergunta, mas só por alguns minutos. Preparado? Vamos ver. Então conta aqui pra gente. Quem é Geraldo Lavigne de Lima? Então, Flávio, eu gostaria também de aproveitar para iniciar cumprimentando as pessoas que estão presentes aqui, em nome de Rita, Jorge e Fabrício, que já foram citados, e reiterar a minha alegria de poder participar da entrevista contigo do canal Multiquena. Com relação à pergunta, né, indo direto à resposta, a minha percepção, e que, claro, diverge da percepção que os outros têm de mim, é de que eu sou uma pessoa um tanto inquieta, embora tranquilo, em termos de conduta e busca essa tranquilidade, também em tomar decisões de forma bem pensada. Eu sou uma pessoa inquieta em termos de atividades, de estar sempre em movimento, de procurar evoluir nessas atividades que eu me proponho a desempenhar e principalmente com o objetivo de estabelecer relações mais saudáveis, mais honestas, mais justas com as pessoas, de alguma maneira contribuir também para essas relações e para que as pessoas também possam, de alguma maneira, atingir seus objetivos, né? Não que eu seja lá grandes, uma pessoa que oferece grandes oportunidades para ninguém, não é isso que eu quero dizer, mas no sentido de estar atento às minhas demandas e às demandas das pessoas também. Acredito que quando eu penso em mim, cresce bastante esse aspecto social, no sentido de me entender num grupo e de também querer contribuir para esse grupo, né, de sociedade. E acho que as pessoas me enxergam assim, inicialmente como uma pessoa muito fechada, às vezes com uma poesia um tanto melancólica, e quando me conhecem às vezes ficam surpresos que eu sou um cara um pouco mais extrovertido, mais espontâneo, e que levo a vida com uma alegria assim, que um sorriso que todo mundo sempre comenta. Então me parece que eu recebo essa imagem assim das pessoas que
que convivem comigo, sabe? E principalmente de ser uma pessoa tranquila, de ser uma pessoa que evita conflitos, de ser uma pessoa que busca soluções, né? Compor as soluções, resolver os problemas. Agora, da minha parte, eu digo também, eu tenho uma posição e eu costumo expor essa posição sobre as questões, embora eu evite realmente entrar em conflitos ou compor e compreender essa situação de que não é vantajosa a relação de conflito, eu sou uma pessoa que costumo me posicionar bastante sobre o que ocorre ao meu redor. Então, eu diria que seria uma questão de pensamento crítico, talvez, no bom sentido, assim, né? De avaliar tudo que ocorre ao meu redor. Maravilha. Agora, assim, além de todas as atividades que você tem, né? Você é advogado. Conta aqui pra gente. Foi o advogado que resolveu ser poeta ou o contrário? O poeta que resolveu ser advogado? Acho que a literatura aparece na minha vida um pouco antes da advocacia. Isso. A literatura, ela surge ali como uma forma de desabafo, de expressão, de reflexão também. A literatura escrita, que eu digo, né, com essa vontade já de produção, de uma produção mais séria, mais dedicada, mais profissional. Ela vai surgir ali no final da minha adolescência, com 17, 18 anos, acredito, 19. E logo que eu saí do colégio, eu prestei vestibular para a medicina inicialmente. Depois eu acabei indo para o direito. Meus irmãos fizeram direito, meu pai era também bacharel em direito, e acredito que ocorreu uma certa influência ali. Eu lembro que na época estava acontecendo a emenda constitucional 45, e aí teve um evento na Universidade de Ilhéus, na Bahia, né, que é a universidade onde eu fiz o meu curso de graduação, a Universidade Estadual de Santa Cruz. E minha irmã me levou, falou: vamos lá assistir para você ver um pouco também sobre a área e tal. Aí a gente foi, e eu já estava nesse amadurecimento, nessa transição de tentar o vestibular para o direito. Então, certamente que o escritor surge antes, embora esse processo de amadurecimento como escritor vai demorar muito mais do que o processo de formação profissional que eu tive para o direito, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui no chat. Quem acabou de entrar foi a Cláudia Rocha, que acompanha o canal Multiquena também, lá de Bauru. Cláudia, um beijo no seu coração e estima as melhoras para você. Você vai sair dessa, tá? Não se preocupe. Um beijo grande no seu coração. E muito obrigado por mais uma vez estar aqui participando da nossa transmissão ao vivo. Agora, Fabrício, eu vou fazer a primeira provocação. Na verdade, é uma provocação que vai levar a uma reflexão sua. Fala-se muito que a poesia, né, inclusive os poetas também falam. A Neuza Kerner também acabou de entrar. Neuza, beijo no seu coração, seja muitíssimo bem-vinda ao canal Multiquena e obrigado por participar aqui da nossa transmissão. Então, fala-se que há poesia em tudo, né? Em todos os lugares você encontra poesia. Agora eu te pergunto, é possível encontrar poesia na atividade do advogado? Certamente que sim. Eu concordo na reflexão de que há poesia em tudo, principalmente nessa divisão entre poesia e poema, e a gente pensar na poesia como sendo uma coisa ainda mais abstrata, que antecede a arte, né? E no direito, a poesia, ela pode existir, principalmente na medida que o direito, ele se preocupa com as relações que se estabelecem na sociedade, né? O direito existe para regular e para dar uma certa segurança nessas relações entre as pessoas. Então, o direito, ao tempo todo, reflete sobre aquilo que é mais básico das pessoas e até aquilo que as pessoas podem ter como meta para a vida, né?
e os vários destinos que as pessoas podem escolher dentro da sua liberdade. Então, quando a gente passa por essas reflexões sobre o direito, a gente passa também por reflexões que são inerentes à própria possibilidade da poesia, né, da criação poética. E é interessante que existem livros que tratam dessas matérias em comum. Existem autores já que se dedicaram a falar de poesia e direito numa mesma obra escrita. Então, eu certamente não estou falando isso só da minha percepção, mas também de já conhecer fatos anteriores que descrevem sobre isso, sabe? Vou aproveitar também para cumprimentar a Cláudia, Neuza Maria, que é uma queridíssima, e Jorge está aí comentando que já estava na nossa live. Aliás, tem um comentário aqui do Jorge Franco bem interessante. Ele diz que a advocacia é uma arte nas relações sociais. Nestas relações, há poesia. É isso. Bem da forma como eu quis tocar também essa relação entre poesia e advocacia, né? Direito e literatura. Certo. Mas, assim, Geraldo, a profissão de advogado, dependendo do ramo em que você exerce a advocacia, é uma profissão, vamos dizer assim, que não é muito, entre aspas, bem visto pela sociedade, né? Porque o advogado ele é visto como uma espécie de vilão, vamos dizer assim, porque você vai defender tanto a pessoa que é inocente, que realmente é inocente, quanto aquela que não é inocente, você tem que provar, ou sei lá, de alguma forma convencer, né, que aquela pessoa é inocente. Ainda assim, existe poesia nisso? Existem, assim, a gente já está falando de um viés mais técnico do direito, né, quando ele se torna uma ferramenta de aplicação do direito, das normas que estão aí. Então, a gente tem ali, por trás do direito, toda a base principiológica, que certamente vai passar por reflexões de várias ordens, inclusive reflexões que podem ingressar nessa área da poesia. E aí a gente tem as normas que são criadas a partir disso e depois a aplicação das normas, né? Então, até fazendo a defesa do advogado, quando a gente se prepara para a profissão de advogado, a gente estuda a questão da ética profissional e que não se confunde com a nossa ética moral, digamos assim. Quer dizer, a gente tem uma percepção, enquanto advogado, de que toda e qualquer pessoa tem direito à defesa. E isso é um princípio basilar da democracia, do Estado em geral e da forma de se proteger de proteger o cidadão, a individualidade do excesso de poder, né? Então, saindo dessa ideia de que todo mundo merece defesa, o advogado, quando pensa em termos de ética do advogado, ele não avalia a condição do cliente, da pessoa que ele vai participar, né? Mas ele avalia a forma como ele conduz a defesa. Então, se ele está, de alguma maneira, sendo antiético, criando falsas provas, induzindo a pessoa a fazer uma coisa incorreta, ou utilizando de recursos indevidos dentro do processo, isso sim é uma conduta que, para o advogado, deve ser rejeitada, evitada, e a OAB, inclusive, afasta esse tipo de conduta, né? Proíbe. Então, quando a gente pensa no advogado, e aí a gente pensa assim, porque sempre tem um conflito, aí tem um lado certo, tem um lado errado, e até saber quem é que está, em que medida cada lado está certo e cada lado está errado, a atuação do advogado é fundamental para isso. E aí a gente entra nessa questão, claro. E, sim, tem também as questões, muitas da avaliação dos profissionais da área, né? E que eu não tenho nenhum tipo de... eu compreendo a forma como a sociedade pensa sobre o advogado, não tenho objeções específicas em relação a isso. Mas, se a gente pensar... Desculpe, a voz falhou um pouco.
se a gente pensar na redação de uma peça processual, na defesa sustentada de forma oral, se a gente pensar na construção de um discurso dentro do processo e que a pessoa é capaz de modificar o pensamento, modificar a forma para que seja justo no final, né? Para que você atinja de alguma maneira a justiça. Isso dependendo da forma como conduz, pode sim ter uma poesia ali dentro, né? Pode ter uma beleza. Isso talvez seja a minha visão de advogado que gosta, que exerce com prazer a profissão. Mas eu entendo que pode existir sim uma poesia dentro desse exercício da profissão, à medida que existe uma força transformadora ali, uma força de interpretação dos fatos, uma força de buscar a justiça, de buscar aquilo que é correto, que é válido, aquilo que deveria ter ocorrido e deixou de ocorrer, né? Então, nessa medida, eu acho que sim, existe poesia, mas quanto mais a gente avança dentro do critério técnico, da atuação técnica do advogado, menos espaço existe para poesia ali, né? Claro. Legal. Vamos atualizar o chat aqui, porque acabou de entrar o nosso amigo, eu acho que ele é seu amigo também, o nosso amigo em comum, Aleilton Fonseca. Grande Aleilton, grande escritor. Aleilton, um grande abraço e obrigado por acompanhar aqui a nossa transmissão ao vivo. Seja bem-vindo de volta ao canal Multiquena. Ok. Agora, Geraldo, mais uma pergunta provocativa, reflexiva. A respeito da poesia, né? A gente vive utopias, né? Nós vemos utopias que se renovam a cada fase que o país, pela qual o país passa, a cada governo, enfim, a gente renova as nossas utopias. E na poesia a gente encontra muito o lugar, um lugar confortável, né? Aquele porto seguro, que são flores, tudo mais, aquela coisa bem o mundo perfeito, vamos dizer assim. Na sua visão, a poesia é por natureza utópica? É uma boa pergunta, Flávio. Uma pergunta muito boa, na verdade. Deixa eu só também fazer aqui um parênteses para cumprimentar a Leilton. A presença dele muito me alegra e fui muito feliz em ele ter oportunizado essa aproximação entre a gente, né? Que agora estamos em contato e foi através dessa amizade em comum que ocorreu essa entrevista e as nossas outras situações de contato. Exatamente, ele é o responsável por você estar passando por isso hoje. Aleilton, um abraço. Um abraço, Aleilton. Acredito sim que a poesia tem uma utopia que faz parte dela, mas não no sentido de que a poesia sejam apenas de que a poesia seja apenas a utopia do mundo ideal, da desconexão com o mundo real, de uma realidade paralela e sempre bela e sempre perfeita e sempre simétrica e todas essas questões que envolvem inclusive a produção, digamos assim, de um poema com regras, né, metrificado e tal. Ainda tem um paralelo aí entre a produção literária em si. Mas eu acho que a utopia está na poesia à medida que ela é capaz de idealizar qualquer situação e de pôr em questão, ainda que não hajam forças contra, de pôr em questão as situações de maior conflito que a pessoa pode estar vivendo. Conflito pessoal, conflito social, humanitário, ambiental, de qualquer ordem. A poesia ela é capaz como eu disse mais cedo, por ela estar antes
da existência de muitos dos nossos pensamentos, de nossas reflexões, de nossas produções, a poesia ela é capaz de justamente agir como uma força inaugural que vai ser capaz de criar qualquer circunstância. Então, por mais preso que a pessoa esteja, por mais conflituosa que seja a situação, a pessoa pode, através da poesia, criar uma chave de saída, ao menos para dizer o que ela queria que o mundo fosse. E isso não necessariamente quer dizer que a pessoa está sonhando e vivendo de forma descontinuada e de forma desconexa com a realidade, mas sim de que ela pode, através da poesia, sonhar e buscar uma realidade mais vantajosa, mais benéfica, mais alegre, né? A poesia seria uma espécie de refúgio, então. Sim, seria um refúgio, seria também uma ferramenta. É uma versatilidade que eu entendo para a poesia grande, porque a mim ela serviu como refúgio, como forma de expressão, como forma de reflexão. Às vezes nos meus momentos de solidão, às vezes nos meus momentos de tristeza, de desabafo, né? De conseguir desabafar, mas ela me serve também como uma ferramenta de tentar empregar as ideias para transformar para aparar essas arestas da realidade, né? Então, não só um refúgio, sim um refúgio porque ela acalenta, porque ela acalma, porque de alguma maneira ela traz essa sensação de placidez, mas também como uma ferramenta porque ao mesmo tempo ela inquieta, ela faz a pessoa se mover, ela faz ela tenta mudar a disposição das coisas que estão na realidade, e isso com a grande liberdade que a poesia tem, né? De poder criar nesse ambiente utópico, como você disse, né? Legal. A poesia, assim, tem muitas características, né? E uma delas é você trabalhar a palavra. É a arte de trabalhar as palavras, né? Você se preocupa com isso quando você escreve poesia? Sim, eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito em fazer o uso adequado da palavra, compreender o conceito da palavra, saber qual é a palavra que eu estou usando, saber o que ela significa, saber qual é a origem da palavra, para saber se eu estou empregando do jeito que eu quero. Também tento compreender muito a gramática e as regras de produção do texto em si, o texto ao qual eu me dedico. Digo isso não com uma intenção de rigor como forma de avaliar a qualidade da produção, mas pensando, e isso já foi objeto de conversas minhas com a Baísa Nora, um bom tempo atrás já, pensando a poesia como uma ferramenta, desculpe, a palavra, a língua, a gramática, como a ferramenta pelo qual a poesia se expressa. Então, por mais que eu não queira utilizar o conceito adequado da palavra, por mais que eu não queira utilizar a forma textual, a construção textual, a estrutura correta, eu preciso saber como ela deveria ser, para que a partir disso eu consiga construir com consciência aquilo que será desconstruído. Essa é como se conhecer essas regras do jogo pudessem permitir, inclusive, jogar fora das regras, né? Para dar mais consciência literária, mais consciência da produção do texto mesmo. Esse é um ponto muito importante. E o outro ponto é
é a situação de entender a literatura como uma linguagem e um código. E para que esse código atinja uma outra pessoa, eu preciso fazer uso de um código comum. E para que essa pessoa me compreenda, eu preciso entender também a forma como ela entende o mesmo código que eu, né? Então, por isso o bom uso, né, e a boa compreensão da palavra, da gramática, das regras do jogo é importante. Então, no fundo, ficam essas duas tensões. A forma como eu vou conseguir me conectar com o leitor, né, puxando por um lado, porque eu não posso desconstruir demais essa regra a ponto de me tornar ininteligível, né? E o outro é conseguir compreender o suficientemente a regra para poder justamente trabalhar ou dentro da regra ou de forma consciente fora da regra. Legal. Vamos atualizar aqui o chat, porque quem chegou foi o meu grande amigo professor José Osmar Fonteles. José, professor Osmar, beijo no seu coração. Eu finalmente consegui acessar, hein? Muito obrigado por acompanhar aqui a nossa transmissão ao vivo. Um beijo no seu coração. E quem chegou também foi o Ricardo Mondenese, que foi entrevistado na semana passada, o grande ator e contador de histórias, que esteve aqui comigo contando histórias na semana passada. Ricardo, beijo no seu coração, querido. E obrigado por mais uma vez acompanhar-nos aqui no canal Multiquena. Geraldo, agora vamos falar da tua cadeira, né, na Academia de Letras de Ilhéus. Quando é que isso aconteceu? E como é que foi isso para você? E qual é a tua atividade lá na Academia de Letras? Certo. Eu cumprimento aí também José e Ricardo, e agradeço a presença dele e da audiência que persiste em nos assistir aqui e ouvir a conversa. O meu ingresso na Academia de Letras de Ilhéus se deu em 2014. Eu sucedi Mário de Castro Pessoa, era um outro escritor da cidade, que também foi advogado, e que era de uma família muito antiga lá da cidade, de Ilhéus. Eu também faço parte de uma família muito antiga lá da cidade, então a minha família tinha, inclusive, relações com a família dele nas gerações mais atuais, né? E ocorreu que depois que eu lancei o meu primeiro livro, quer dizer, um pouco antes de eu lançar o meu primeiro livro, eu fiz uma exposição que foi assim o meu primeiro ímpeto de tornar pública a literatura que eu vinha escrevendo. E aí eu pedi, naquela ocasião, uma pauta no Teatro Municipal de Ilhéus. A prefeitura muito gentilmente cedeu um pedaço da galeria do teatro e eu fiz uma exposição de poemas que para mim foi assim digamos a minha peça inaugural ali, né, de termos públicos assim. E eu tive muito contato com muita gente da literatura da cidade nessa ocasião e muitos escritores da Academia de Letras de Ilhéus também estiveram inclusive no lançamento. Foi um evento muito bonito. Depois disso eu lancei o livro em 2011, meu primeiro livro, pela editora Mondrongo, que veio a ser um braço editorial do Teatro Popular de Ilhéus e se desmembrou no futuro, né, depois de passado algum tempo, com o Gustavo Felicíssimo como editor. E esse livro ele circulou na cidade, o lançamento foi super legal. Eu continuei em contato com as pessoas ligadas à literatura e essas pessoas naturalmente estavam ligadas à Academia de Letras de Ilhéus também. E desse meu contato familiar com o Mário, a gente sempre tinha contato com a academia. Meu pai foi acadêmico no passado também, mas de uma outra cadeira, que hoje é ocupada pelo professor Rui de Carmo Povos, grande literata lá da região também, professor.
entre outras muitas atividades que ele exerce. Então, eu tinha contato e Mário sempre me incentivou e sempre comentava na academia também a respeito disso. E ocorreu que em 2014, quando a cadeira dele ficou vaga, havia circunstâncias favoráveis para a minha eleição na academia. Quer dizer, o ingresso na academia nessa situação, na época, porque mudou de um tempo para cá, na época eles abriam um edital, as pessoas se inscreviam e depois ocorria uma escolha, uma eleição. E assim foi feito. Teve o edital, eu fiz a inscrição, até uma pessoa muito querida, a Maria Chão, eu conversei com ela antes, porque eu era bastante jovem, ainda sou, né? Mas era ainda mais jovem, e eu tinha muita insegurança a respeito disso, de quanto eu deveria amadurecer sobre essa situação, sobre a literatura em si, tanto que eu vou compreender a literatura para mim lá na frente, né? De meu amadurecimento. Mas ela mesma me falou e me aconselhou a respeito disso, de que às vezes as circunstâncias favoráveis elas se põem num determinado momento, que esse momento pode não voltar a acontecer. Então, a partir disso, e com incentivo de um outro amigo meu também, o André Rosa, eu fiz a inscrição. Eles foram, assim, digamos que meus padrinhos, né, além do próprio Mário Pessoa, e para minha felicidade eu fui eleito. Nessa época eu já tinha no Prelo um livro duplo, e o pessoal tinha conhecimento também, quer dizer, eu tinha ali mais 2 livros que estavam para ser publicados, só que como esse processo de eleição estava correndo, eu pedi para esperar um pouquinho para poder tentar publicar já como membro da academia, né? Mas o livro estava pronto já e tudo mais, então eu estava ali ao cabo com 3 livros, né, prontos. E depois que eu entrei na academia, eu tentei sempre ser um membro muito presente. A academia ela vem cada vez mais crescendo nesse aspecto de participação dos acadêmicos. É uma academia que tem uma história muito bonita, que teve acadêmicos de renome internacional, como Jorge Amado, Antonias Filho, e pessoas de relações muito fortes, não só no estado da Bahia, como fora do estado também, e em várias áreas, né, de atuação. Inclusive, citando mais exemplos, né, o próprio Milton Santos, ele fez parte da academia também, né, e é um dos maiores geógrafos brasileiros da história do país, né, se não o maior. Aí eu dei bastante suporte no início, contribuí para a organização da parte da biblioteca, dava suporte jurídico, inclusive, lá para a academia. A gente precisou fazer uns ajustes no estatuto, no regimento interno, e depois disso também, assim, talvez seja a atuação mais expressiva que eu fiz, foi dar apoio nos eventos literários. Sempre que eu pude, eu contribuí para a organização, para a criação de laços institucionais da Academia de Letras de Ilhéus com outras instituições, seja a Prefeitura Municipal de Ilhéus, seja a Universidade Estadual de Santa Cruz, sejam museus, a Fundação da Bahia, né, a FUNSEB, e tem uma outra fundação também, não sei porque me falhou a memória agora, mas eu sempre estive presente o máximo que pude nos eventos, na organização desses eventos literários. A gente hoje promove uma festa literária que tem ano a ano se fortalecido, a Festa Literária de Ilhéus, que começou como o Festival Literário de Ilhéus e agora virou Festa Literária de Ilhéus, porque se uniu com a Feira do Livro da UESC e com outras atividades institucionais da prefeitura e do governo do estado, né, por essa fundação que, infelizmente, agora, no momento, me falhou a memória. Também participei de
comissões julgadoras de concursos promovidos pela Academia de Letras de Ilhéus, inclusive e especialmente de poesia e de contos, o de poesia aberto a todo o público, né, e o de contos, se não me falha a memória, foi voltado para alunos das escolas, né? Então tinha um limite ali de idade, né? E tinha a necessidade do vínculo escolar. Então, assim, acredito que e continua aqui, né? Com essa, eu acho que a academia ganhou muito também com isso, assim como outras áreas em geral, né? Com essa forçosa migração para o ambiente virtual, a nossa academia que já tinha um grupo de WhatsApp, que já tinha e-mails eletrônicos onde circulavam informações, ela passou a ter reuniões virtuais, passou a ter eventos virtuais promovidos pela academia, criou espaços nas principais plataformas como Instagram, YouTube. Então, quer dizer, mesmo eu estando distante, eu ainda consigo acompanhar a academia bem de perto, justamente por causa da tecnologia, né? Nos últimos meses, assim, eu tenho estado com as tarefas do doutorado me ocupando bastante tempo, e daí que eu tenho participado um pouco menos das atividades no sentido de contribuir, assim, né, com mãos de trabalho, digamos. Mas estou sempre presente nas atividades, contribuo das deliberações que são tomadas. É uma academia que muito me alegra e que eu tenho bons amigos e bons mestres, pessoas que eu admiro, pessoas que ajudaram a construir a minha região e que ajudam a construir a geração que está aí, né, de escritores. Maravilha. Deixa eu dar uma atualizada aqui no chat. Rutinha que habla espanhol. Besitos. Gracias por una vez más participar en nuestra transmisión. Gracias. E o professor Osmar, ele tinha feito um comentário e esse comentário virou pergunta, porque ele disse que esqueceu de colocar o ponto de interrogação. Então a pergunta é a seguinte, Geraldo, ele diz assim, ó, a poesia não cabe à desordem, contrariando uma ordem pré-estabelecida? Deve ser na poesia, né? Não cabe à desordem, contrariando uma ordem pré-estabelecida? Então, Ruth, também cumprimento sua presença e que bom que você está por aqui. Respondendo a pergunta de Osmar, José Osmar, eu acredito que sim, cabe a desordem. De alguma maneira, a gente vê isso principalmente na poesia mais experimental. A poesia contemporânea ela tem utilizado muito disso, embora a gente veja na poesia contemporânea também uma tendência de algumas linhas de escritores que querem voltar a determinadas regras, né, de produção de produção literária, de formas fixas, etc. Mas a gente vê um caráter muito experimental na poesia, principalmente com a poesia moderna, depois a poesia concreta e hoje a poesia contemporânea. E isso para mim, de alguma maneira, experimentar essa desordem, tentar quebrar as regras de gramática, de léxico, a regra das palavras, de construção do texto, e a partir disso recriar a interpretação, a forma como aquela mensagem vai chegar no leitor. Então, eu acredito que sim, que cabe a desordem na poesia. Inclusive contrariando a ordem pré-estabelecida. Isso é o que traz as novas escolas literárias, por assim dizer, né? Assim eu enxergo. Toda escola nova que se estabelece, ela se estabelece a partir da desconstrução de alguma maneira, da escola anterior ou de um novo caminho que se tem ali, né? Quer dizer, de uma evolução que nada mais é do que, de alguma maneira, desconstruir a regra que está ali, né? A ordem que está ali. Bacana. Bom, agora chegou o grande momento
de falarmos sobre essa obra aqui, ó. Poética da Existência, de Geraldo Lavigne de Lemos, que eu já li e vou perguntar sobre essa obra, que, aliás, gostei muito e recomendo. Geraldo, no prefácio, né, o Fabrício Brandão, que está aqui com a gente, ele escreve assim: Poética da Existência não é apenas um agregar de experiências, todas pelo seu artífice. Ao mesmo tempo, é um novo Geraldo que vemos surgir diante de nós. Como é esse novo Geraldo que surgiu a partir da escrita deste livro? Fabrício é um amigo muito querido meu, e ele acompanha comigo há algum tempo já, de uma forma muito próxima, essa produção da literatura. Ele, juntamente com Leila, cuidam da revista eletrônica Diversos Afins, e essa revista sempre foi um espaço para a literatura e um espaço que eu pude, de alguma maneira, ter a oportunidade de publicar ali há muito tempo. Então, ele acompanha também, de alguma maneira, esse meu amadurecimento. Eu converso sempre com ele sobre isso e acho que quando ele fala sobre esse novo Geraldo, fala sobre esse amadurecimento da poesia, quer dizer, da forma como eu enxergo a poesia. E eu, quando olho para a obra, assim, eu publiquei até hoje 6 livros, mas eu só me enxergo hoje, né? Quando eu olho para trás, eu só me enxergo assim como uma pessoa mais amadurecida dentro da produção literária no 4º livro. Então, é um processo realmente de produção, de erros e acertos, de amadurecimento, de leitura, de muita leitura, de muito teste. E junto com isso vem o amadurecimento da pessoa também, né? Das ideias, da forma como o mundo interfere na gente, da forma como nós estabelecemos as relações com as pessoas. E acho que Fabrício, quando fala sobre isso, fala sobre essa minha forma atual, né, de escrever e de enxergar o mundo, assim. Eu sempre tive, acredito, essa mesma tendência, mas claro que minhas ideias mudaram bastante, né? Já se vão mais de 10 anos aí desde o primeiro livro publicado, e o primeiro livro publicado ele tem poesias de alguns anos anteriores, né? Então, tem muita mudança da minha forma de pensar também. Mas acho que está fundamentado nesses 2 pontos, assim. Uhum. Ainda pegando o gancho aqui sobre a pergunta que o professor Osmar tinha feito, né? A questão da ordem e desordem, o Jorge fez um comentário aqui interessante a esse respeito. Ele disse que a poesia tem a competência de desconstruir situações e ousadamente reformulá-las, né? Seria a ordem estabelecida pelo caos. Mais ou menos isso? Eu costumo pensar nessa coisa do caos como se tudo tendesse ao caos, né? E isso não é uma ideia minha, não, né? Eu acho que é a mesma natureza das coisas. E a gente insiste em organizar, né? Então a gente organiza para fazer a poesia, e aí a coisa tende para o caos de novo e a gente organiza para fazer a poesia. E aí vai. Cada vez organiza de um jeito diferente. Respondendo a pergunta da Neuza Kerner, Neuza, sim, vai ficar gravado e fica disponível lá no canal, a entrevista, tá? E a queridíssima Rita Torres tinha feito um comentário aqui. Ela disse que a poesia dá asas à nossa imaginação e nos transporta para os cenários. Isso me remeteu muito à obra do Décio Torres, né? Paisagens Interiores. É isso aí, Rita, com certeza. Está aqui o nosso poeta para comprovar. Não é isso, Geraldo? É isso sim. Eu estou com o livro de Décio aqui na cabeceira para leitura. Exatamente esse, Paisagens Interiores, publicado pela editora Patuá.
Bacana. Bom, então vamos à próxima pergunta sobre a tua obra. Antes da gente entrar, né, na obra, como é enlaçar efetiva e afetivamente a poesia e a existência? Perdão, Flávio. Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Eu pedi a Miri para pegar para mim aqui os livros, para eu te mostrar aqui 2 livros. Mas pode falar. Como é enlaçar efetiva e afetivamente a poesia e a existência? Que é o que você faz nesse livro aqui, né? Sim, Como é isso? Eu acredito que, para mim, a poesia sempre teve essa produção existencial, essa temática existencial muito forte. O meu editor anterior, o Gustavo Felicíssimo, ele falava isso para mim também, ele já acreditava que essa seria a marca da literatura para mim. E eu acredito muito nisso também, principalmente porque não é só esse aspecto da minha existência única, quer dizer, da minha própria existência, mas também na minha existência na sociedade, sabe? Da minha preocupação com isso. E enlaçar essas circunstâncias e escrever uma poesia a partir disso é percorrer um caminho de tentar apresentar uma ideia completa, uma ideia que faça sentido, mas também uma ideia que agregue, que tenha um valor positivo naquilo, e que isso seja feito de forma esteticamente pensada para a poesia, né? Dentro daqueles critérios que falamos a respeito do uso da palavra, do uso da gramática, etc. Então, quando eu tento enlaçar esses 2 contextos, e a poesia é dirigida nesse sentido, eu sempre estou atento, sempre observo se o resultado final daquele poema ele é meramente estético ou não, e eu quero que ele não seja somente estético, eu quero que ele seja também um poema com conteúdo. Tanto que em determinados poemas, em determinadas circunstâncias, se eu tiver que optar, e eu entro nesse conflito algumas vezes, eu preciso escolher entre a estética ou o conteúdo. E muitas vezes eu opto pelo conteúdo e eu adapto a estética àquele conteúdo, sabe? Porque eu acredito que esse conteúdo da poesia é muito importante. Esse é um valor que eu considero relevante. Não transformando o valor estético num valor menor. Não é isso. Mas é aquilo que eu quero deixar gravado na poesia. É aquilo que eu quero produzir para a poesia, sabe? Seria nesse sentido. A minha falta de atenção foi porque desculpe, naquele momento, foi porque eu pedi a Miri para pegar esses 2 livrinhos aqui, ó. Olha esse. Poesia e Direito Constitucional, tá vendo? Aí a gente já está falando daquele... Pois é. E aqui está Décio Torres. Décio Torres, esse eu já li, recomendadíssimo. Estão aqui, estão na minha cabeceira ali. Bacana. Agora, Geraldo, vamos falar sobre um poema específico que me chamou a atenção, que é o Curumim, né? Então, assim, nesses tempos que a gente está vivendo de falta de respeito, né, ao povo indígena e falta de reconhecimento, porque é preciso que se reconheça que o povo indígena foram os primeiros, eles estavam aqui antes de todo mundo. Então, isso aqui é deles, entendeu? E aí há um desrespeito generalizado, né, atualmente no nosso país, na nossa realidade do nosso país atual. E aí você escreve um poema assim. Você acha que esse poema ele traz esse respeito, esse reconhecimento? Sim. Tem até um trecho no poema que você diz assim: eram meus ancestrais, né? É um reconhecimento porque a nossa origem é indígena, negra e europeia, né? Então os indígenas estão como nossos ancestrais também.
Sem dúvida, a formação do povo brasileiro é baseada nesse tripé. E, mais sem dúvida ainda, o tripé mais antigo, o pé mais antigo desse tripé é o indígena, né? O povo que está aqui há dezenas de milhares de anos, né? Então, a gente sim vinha com um processo de valorização dessa realidade, que é muito importante, e a gente viu esse processo ser interrompido, que é muito triste, porque não quer dizer que a gente já tinha alcançado o patamar desejado, né, de igualdade, de respeito, de valorização. Pelo contrário, a gente vinha, enquanto sociedade, buscando isso, brigando por isso, né? E esse patamar, a gente regrediu, essa busca tem sido dificultada, né? As pessoas estão atacando essa postura agora, né? Esse poema específico, Décio, ele foi uma provocação de um amigo meu, que foi um colega da faculdade, e daí ele foi morar no norte do país. E ele me falava muito sobre as palavras bem locais de lá. Assim como o resto do Brasil é infiltrado por palavras de origem, né, indígena, lá ainda mais, né, que as línguas continuam vivas, os povos continuam a falar suas línguas, né, os seus muitos dialetos, que são muitos. A gente não fala de uma língua no Brasil, né? E ele fez uma provocação de que eu escrevesse com algumas palavras que ele me indicou e etc, e que eu também buscasse outras palavras. Eu sempre tive uma curiosidade por essas línguas que compõem a língua brasileira, né? E daí, claro, o tupi como língua mãe, mas as dezenas de centenas de dialetos que existem aqui, e também as línguas de origem da matriz africana, o Yorubá e as línguas as expressões que continuaram no terreiro, né? Tenho dicionários sobre isso, mas longe de mim querer ser um conhecedor dessa língua, dessa gramática. Pelo contrário, sou um admirador, sou um inexperiente, mas tento trabalhar isso. E acredito na nossa formação de povo brasileiro, dessa formação, desse tripé, e que a gente precisa assumir a responsabilidade de como essa história foi formada, de qual foi a participação de cada povo nessa formação, e de alguma maneira tentar mitigar, né, o que é que teve de excesso nas atitudes, né, de cada povo. Então, eu acredito que essa figura da formação dos três povos também aparece num poema chamado Carta a Ilhéus, que foi... só fazendo a referência ao nome, esse meu amigo se chama Lucas Nogueira e Ferreira, meu colega da faculdade, fez essa provocação sobre o poema Curumim. E já o poema Carta a Ilhéus, que foi uma provocação do professor Ramayana Vaz Vargens, que me pediu que escrevesse um poema sobre a cidade, numa época que a gente estava discutindo a questão dos 500 anos da cidade, né, de Ilhéus. Ali eu falo também sobre essa formação da região de Ilhéus por esses três povos também, né? Os brancos, digamos assim, os estrangeiros, né? Os cristãos, o povo negro, os pretos, os aquilombados, os escravizados, né? E os índios que foram o tempo todo afastados de suas terras, né? Foram desterrados literalmente, assassinados. E agora até peço desculpa se eu estiver usando a palavra errada, porque eu sei que tem um ajustezinho de palavra de índio, indígena, da forma como se deve usar atualmente, e eu tenho muita preocupação com isso, para não ocupar uma posição da qual eu não tenho fundamento suficiente para falar, da qual eu não tenho razão para falar, né? Do que a gente chama às vezes de lugar de fala também.
Então, isso me preocupa. Quando escrevi Curumim, eu não tive, claro, intenção nenhuma de assumir a voz de uma outra pessoa. Eu sempre falo a partir da minha ótica, né? Mas com todo respeito a quem deve de fato falar sobre esses assuntos. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Você cometeu um erro, mas foi uma honra para mim, tá? Sim. É só para dizer que foi uma honra. Você me chamou de Décio. Ai, desculpa. Mas é uma honra. Décio, já pensou? Não, mas é porque você tinha acabado de mostrar o livro dele, aí ficou na memória. Possivelmente, é. E a irmã dele comentou aqui também, Rita, né, que você disse que é. Não, Ai, mas desculpa, tranquilo. Flávio. Falha do discurso. Foi uma honra. E aí você tem um outro poema que fala da Amazônia, né? Então a gente percebe assim na tua obra que você vai para vários lugares, assim como a Rita comentou, né? Sobre a poesia que te leva transporta para vários cenários. Essa é a tua obra, né? Você vai para vários lugares. Você fala da cidade grande, você fala da Amazônia, enfim. E a Amazônia, como é que você costura a história da Amazônia com a tua obra? A história da Amazônia é no sentido de ser esse bioma monumental que o Brasil possui, né? De ser a maior representação da mãe natureza que a gente tem. Eu tenho, assim, da história de meu pai, uma herança muito grande no sentido de respeitar a natureza, dessa preocupação com com a natureza em si. Eles, quando exercia as atividades dele, né, principalmente ligadas à agricultura, ele sempre teve uma preocupação. Foi um cara que plantou muitas árvores nativas nas terras que pôde plantar, que teve uma preocupação com a fauna do país, assim, de um modo geral, que era contrário à caça, que era contrário a pássaros presos, sabe? Então, essa ligação com a natureza é uma ligação muito forte, que eu sempre vi dele. E essa ligação, ela se expande para um país tão rico em questões naturais como o país, como o Brasil, né? E eu não conheço ainda a Amazônia. Eu tenho vontade de conhecer, tenho muita vontade de conhecer. Por ser justamente esse monumento, esse colosso, não só brasileiro, como mundial da natureza, né? Que a gente tem visto ser ameaçado, não que não fosse antes, ele era, mas está de uma forma ainda mais intensa, né? E avançando assim de forma assustadora. Eu tenho muita vontade de conhecer o norte do país. Não tive oportunidade ainda de viajar para lá, acabei precisando vir para cá, para São Paulo. Faz 4 anos que eu estou aqui. E essas migrações que ocorrem na minha vida, elas aparecem na poesia também, como você bem relatou. Aqui, né, assim como o litoral do Nordeste, a gente estava dentro ali do bioma da Mata Atlântica, que é um bioma que tem o maior percentual devastado do país, né? E mesmo assim eu tive contato com a natureza por causa da forma como a, a região de Ilhéus e a região cacaueira da Bahia se relacionou com a natureza, que foi uma forma que foi vantajosa de alguma maneira para a conservação de determinadas espécies arbóreas, para a conservação da fauna, uma situação bastante interessante. E essa minha ligação com a natureza, ela se fortalece ainda mais quando eu ingresso no curso de mestrado na Universidade Estadual de Santa Cruz, para fazer o curso de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, que é um curso que era voltado justamente para a área de pensar
o desenvolvimento com a conservação, com a preservação. E lá eu fui orientado pela professora Mônica de Moura Pires, que é da área de economia, e co-orientado pelo professor Guilherme de Jesus Júnior, que é da área de direito, sendo que o curso é da área de ciências ambientais. Então, você imagina a interdisciplinariedade que a gente criou nessa dissertação, né, nessa pesquisa. E sempre isso foi muito forte. Essa ligação com a natureza também aparece em Massapê, que é meu livro anterior, assim, da poesia, né? É o quarto livro, que é o que eu disse que, de alguma maneira, eu me sentia já amadurecido na questão da produção da literatura. E em Massapê, a natureza fala muito forte, assim, para mim. Maravilha. Atualizando aqui o chat, professor Osmar, ó, essa obra aqui, ó. Poética da Existência. Para você conhecer a obra do Geraldo, está aqui. Tá? É um livro muito, muito bom. Você vai gostar, professor. E quem entrou também foi o Geraldo Lavigne, desculpa, o Pedro Lavigne, orgulho demais da literatura baiana. Geraldo escreve e fala muito bem. Disse o Pedro Lavigne. É, meu primo. E obrigado, Osmar. Fico feliz que você tenha se interessado. Obrigado, Peu, também. Quer conhecer a sua obra. Legal. Geraldo, infelizmente a gente está caminhando para o finalzinho já da nossa entrevista. O tempo passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu Quando a falei conversa... demais também, né, Flávio? Não, Se fazia uma pergunta, demorava 10 minutos para responder, podia ter sido mais objetivo. A conversa é muito interessante, aí passa rápido. O Jorge Franco tem uma pergunta aqui, ó. Interessante. Como a ética e a estética política lida com a falta de ética política de alguns representantes institucionais? Isso tem a ver um pouco com o que estávamos falando sobre o índio, né? Sim. Ética e estética política, né? Com falta de ética política de alguns representantes institucionais. Se a gente pensar na ciência política, né, como estudo do poder, dá para transpor aquela percepção de ética e estética como fazer a coisa, a ética e a estética do direito, né? Principalmente a ética, que é fazer a coisa conforme a ciência dessa área exige que seja feito, né? Como é que a ciência política exige que seja feito. E aí a gente entra dentro de um ambiente que é ainda mais sensível, que vai falar sobre as correntes de pensamento que dirigem as decisões de poder, né? Então a gente vai pensar ali, embora já seja de alguma maneira ultrapassado pensar nesse dualismo, mas a gente pensar em capitalismo, comunismo, e a gente sabe que essas correntes estão lá 2 séculos atrás, né? Que as correntes hoje de ciência política em geral já se desdobraram em outros tantos nomes. Mas a gente pensar até no que é ética dentro da política é pensar em qual tipo de corrente está sendo adotada, né? Qual tipo de pensamento está sendo adotado a respeito disso. E saber se esse pensamento ele está sendo seguido de uma forma honesta, digamos assim. O que não tem a ver com a desonestidade pessoal da pessoa, né? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa deixa de agir, que o político deixa de agir em prol do interesse para o qual ele recebeu o voto, que no fundo o político, quando recebe o voto, ele recebe um mandato, um poder de representação, ele deveria falar por aquele que o elegeu, e ao invés de falar por quem o elegeu, ele passa a falar em nome próprio, né? Ele passa a defender os próprios interesses, querer com isso obter vantagens pessoais, vamos dizer assim. E a partir desse momento, ele já entra em conflito com qualquer forma de pensamento que a gente tem a respeito da ciência política, né? Porque ele já deixou de atuar dentro do ambiente que deveria ter sido ocupado por ele e está passando a colocar ali os interesses próprios. Eu acho que a gente não pode confundir política com a ética do político, né?
enquanto pessoa, né? E pensar o pensamento político não dá para confundir também nesses dois pontos. Eu tenho uma percepção muito simplória, talvez, fundada na fé no ser humano, que é de que se a gente tem uma pessoa que vai buscar fazer a coisa certa, que vai buscar o bem, essas correntes de pensamento, elas se tornam menos relevantes no aspecto do impacto que ela vai causar, porque se a pessoa está disposta a fazer a coisa certa, não importa se a gente está submetido a um sistema A, B, C, D, a pessoa vai fazer a coisa certa e ela vai pensar no outro, ela vai pensar em como as coisas devem se organizar e por aí vai. Então, eu acho que o que falta nesse político é essa ética pessoal, de se dispor a fazer o que é correto, né? O Jorge está fazendo aqui uma correção, por causa do corretor, eu acho, que ele disse que é ética e estética poética. Ah, tá. Eu achei que eu gastei quase 5 minutos. Me esforcei, mas espero que tenha oferecido alguma coisa nessa minha fala. Você acha que eu ainda posso falar ou o tempo já... Não, pode falar. A Kátia Lavigne também entrou aqui, ó. Kátia, beijo, obrigado por acompanhar a gente aqui. Muito bom ouvir Geraldo. Oi, tia. Muito bom que você está aqui. Eu agradeço a Neuza também, que compartilhou um pedacinho do poema Curumim aí, e o pessoal que tem comentado, né? Deixa eu só recuperar a conversa. Então, a pergunta seria como a ética e a estética poética lida com a falta de ética política de alguns representantes institucionais. Eu acho que a lida da poesia com essa questão política é uma forma de instrumento de conseguir expor essa situação, de conseguir, talvez até do que foi dito aqui de desconstrução e reconstrução, conseguir desmascarar essa falta de ética que existe, né, em determinados representantes institucionais ou até na finalidade de determinadas instituições, né? Então, a poesia, acho que ela tem a capacidade de revelar a natureza, a essência das coisas. E através da poesia, e aí a gente está falando da ética e da estética da poesia, no sentido da poesia enquanto essa finalidade de buscar, né, de ser a verdade, de estar por trás, de ser a origem das coisas, ela conseguir também revelar a verdade daquilo ao que ela se propõe falar, sobre aquilo ao qual ela está escrevendo, né? Então, claro, a poesia também é uma forma de discurso, e ela pode ser usada ao contrário, né? As artes, elas sempre tiveram esse envolvimento nas mais diversas relações de poder que se estabeleceram na história da humanidade. E aí a gente vê, inclusive, a ascensão e derrocada de determinadas correntes artísticas justamente pela ligação com o poder, né? Ou pela ausência de ligação com o poder. Então, eu acho que, pensando na poesia, como eu prefiro fazer uso, eu penso nela como um instrumento de revelação, de exposição, de devassar justamente essa roupagem que é dada não só na política, mas também em outras tantas fachadas que nós nos deparamos no dia a dia. Maravilha. Deixa eu só repetir aqui para o professor Osmar. Professor, então o título é Poética da Existência, tá? Por Geraldo Lavigne de Lemos, e a editora é Patuá, pela editora Patuá. Isso. Ok, professor? Então anota aí para comprar essa obra maravilhosa e conhecer a poesia de Geraldo Lavigne.
Legal. Geraldo, o Jorge Franco está dando parabéns pela resposta, que foi muito bem dada. O Fabrício, muito lúcidas e necessárias as falas de Geraldo, parabéns. Flávio, pela condução da entrevista, abraço aos dois. A Leilton disse que foi uma ótima entrevista. E aí a gente está caminhando para o final, eu gostaria que você usasse esse momento para se dirigir ao pessoal aí que está acompanhando e falasse dos projetos, se você tem novos projetos, se continua trabalhando aqui com a poética da existência. O espaço é seu. Joia, Flávio. Eu agradeço a presença de todos que passaram aqui pela entrevista, né, que passaram pela nossa transmissão e daqueles que também permaneceram até o fim. Agradeço as palavras aí de Aleilton, Jorge, Fabrício, de Pedro, de Rita e todos aqueles que interviram na entrevista, que se comunicaram aqui nos comentários. Eu fiquei muito feliz, Flávio, com o seu convite. É sempre uma alegria muito grande poder falar de literatura. Acredito que é um assunto que é sempre muito importante. Aí, é claro, estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu gosto do assunto, mas também porque a literatura tem esse poder transformador e tem esse poder de acalentar as pessoas de alguma maneira, né? Então, logo, a gente tenha visto aí durante a pandemia que foram as artes que ajudaram muita gente a superar, né, esses momentos de dificuldade. Com relação à produção literária, eu continuo a escrever, eu tenho alguns projetos aí em andamento. Poética da Existência foi o meu livro mais recente, publicado em 2019. Ele sofreu algumas alterações que eu pedi de revisão depois, conversando com o meu editor atual, que é Eduardo Lacerda, né, o Edu, um cara, uma pessoa, gente finíssima aí, né, da melhor qualidade, que dirige a editora Patois, juntamente com a esposa dele, e com a equipe também lá que trabalha com eles, né. Eu tenho com ele também um outro projeto, que já deve estar na fase final, que é uma coletânea de poemas de poetas lá da região, da Bahia, né? Da região de onde eu venho. E eu organizei esse livro com o Fabrício Brandão, são ao todo 15 poetas, e eu acredito que esse projeto deve ser publicado aí até o meio do ano. A gente demorou bastante a amadurecer esse projeto, ele deve ter aí uns 2 anos em execução, mais ou menos, ou 3, uns 3 eu acho mesmo, mas foi a pandemia que atrasou muito. No início ficou aquela incerteza, vai, não vai, espera, não espera, aquela coisa, e acabou atrasando, e isso acabou acumulando alguns projetos também, né, Flávio? Por exemplo, os meus primeiros livros, eles esgotaram, eu quase não tenho, as edições acabaram também, e eu tenho alguma coisa só do primeiro livro que a gente fez uma tiragem um tanto fora da realidade do mercado, assim. Depois a gente vai amadurecendo com relação à questão da tiragem, né? E de como esse mercado absorve a tiragem que a gente faz. Mas eu pretendo reunir esses primeiros livros em um único livro, de forma a tratar com eles esse meu processo de amadurecimento, desses 4 primeiros livros, e também a permitir que quer dizer, a facilitar o acesso a esse conteúdo, né, o que é vantajoso para mim, mas também, de alguma maneira, barateia para o leitor, que ao invés de precisar comprar 4 livros, pode comprar um livro só, né? Então, eu tenho a intenção de fazer um livro que reúna esses 4 primeiros, e aí eu ficaria basicamente com o livro atual, um livro que saiu pela Editos, que também é um livro bastante interessante. Ele é chamado Poemas Furtacores, é um trabalho de interação entre poesia e física, e aí, com a aplicação de filtros de luz, a poesia ela muda o conteúdo por causa do uso das cores. Foi um trabalho que foi feito juntamente com um professor de física chamado Joaquim de Souza Júnior, e é um trabalho que eu me orgulho bastante também, que saiu pela Editos, a editora da UESC. Esse livro ainda tem tiragem lá com eles.
E aí ficariam basicamente esses 3 livros, né? E o trabalho que eu tenho inédito que eu espero em breve reunir, mas não tenho nada assim especificamente planejado para esse material que é inédito comigo ainda não. Às vezes eu faço algumas publicações esparsas em revistas, principalmente revistas eletrônicas, e aí eu publico alguma coisa desse material inédito também. Mas acho que no geral é isso. E, Flávio, queria agradecer a você pela oportunidade de ter me recebido, de ter me concedido esse tempo, de pacientemente ouvir as minhas longas respostas e de ter criado essa oportunidade. Fico muito feliz que a Leilton tenha aproximado a gente e de saber que você está aqui perto, né, na Terra, e espero que a gente possa se encontrar pessoalmente e a gente possa bater uns papos aí, tomar café e por aí vai. Somos praticamente vizinhos. É. Você está em Pinheiros, eu estou na Vila Madalena, então está ali. Exato. Geraldo, querido, eu que agradeço imensamente por você ter dedicado esse tempo aqui para essa nossa conversa tão interessante que passa tão rápido, né? E quero também te dizer que as portas do canal estarão sempre abertas para você retornar quando você quiser para falar de novos projetos, enfim, para a gente ter novas conversas interessantes como essa. Muitíssimo obrigado e até a próxima vez. E já fica o convite para você retornar. Tá bom. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E você, que ainda não se inscreveu no canal Multiquena, se inscreva, compartilhe, comente, e principalmente não se esqueça de clicar lá no sininho para receber todas as novidades do canal. As entrevistas, os debates, clica lá que você recebe as novidades, tá ok? É isso por hoje. Tchau, pessoas! Tchau, Geraldo!